Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um assunto muitíssimo importante e ele se chama diabetes mellitus ou diabetes mellitus. Mas do que se trata a diabetes mellitus? Ela se trata de uma dificuldade, de uma incapacidade de reduzir e modular o açúcar do sangue. Então, a pessoa que está com diabetes, ela encontra uma dificuldade de diminuir a glicemia. A glicemia dela está sempre dando um valor muito alto, sempre batendo um valor muito alto. Por essa incapacidade de metabolizar a glicose, ou de reduzir, ou de modular o açúcar do sangue, ela está constantemente, de maneira silenciosa e crônica, passando por um processo de estresse oxidativo. Estresse oxidativo, Natália, o que é isso? É a perda, a geração de radicais livres, de substâncias oxidativas que vão corroendo e perdendo a função de vários órgãos. Isso acontece de maneira sistêmica. Por quê? Porque o açúcar começa a se ligar a várias estruturas que ele não poderia estar se ligando. Então, ele começa a se ligar em células dos neurônios e gerar um processo oxidativo ali. Ele começa a se ligar em demasia, em células renais e começa a gerar um processo oxidativo nas células renais. Ele começa a se ligar em células cardíacas e gerar um processo de estresse oxidativo nas células do coração. Então, isso vai acontecendo no corpo de maneira sistêmica. O fato dele gerar um estresse oxidativo alto e silencioso quer dizer também que ele está gerando um processo inflamatório por uma proteína chamada interleucina 6. Essa interleucina 6 ela é a responsável por perpetuar a inflamação no corpo do diabético. E se não houver um controle alimentar de exercício físico e medicamentoso de maneira adequada, esse estresse oxidativo e processo inflamatório vão tomando proporções maiores, né? E vão levando a consequências e sintomas da diabetes em si. E quais são os sintomas da diabetes? Vamos começar pelos três primeiros, que são os três polis. Polidipsia, que é muita vontade de tomar água, muita sede. Poliúria, uma consequência da vontade de tomar água e muita sede. Faz xixi o tempo todo. E polifagia, tá? Por ele não conseguir adequar a quantidade de açúcar no sangue, ele está sempre com vontade de comer mais. Tirando esses três primeiros sintomas, a gente pode falar também num cansaço muito grande, a gente pode falar numa dificuldade de cicatrização, a gente pode falar num comprometimento da memória, a gente pode falar numa perda de peso muito intensa, né? Dentre outros também, outros sintomas que a diabetes acaba gerando no nosso corpo. Então, existem três grandes áreas terapêuticas dentro do processo da diabetes. E a primeira delas, eu vou puxar sardinha para a nutrição, que é a alimentação. A alimentação ela precisa estar muito adequada, ela precisa estar erguida no pilar de redução grande de carboidratos refinados ou de carboidratos simples. Ela precisa estar pautada numa redução de gorduras inflamatórias, gorduras saturadas, gordura trans, nem pensar, né? Muitas frutas, muitos vegetais, e frutas sim, depende do caso, mas muitos vegetais, e numa alimentação limpa também de agrotóxico, porque desde 2011 para cá tem saído assim de artigo de publicações mostrando o impacto dos poluentes, sejam quais forem, atmosféricos, da água, dos alimentos, no processo de resistência à insulina.
Então, o exercício físico, ele é fundamental para poder captar aquela glicose que está circulante no sangue, tira ela do sangue, coloca ela para gerar energia dentro do músculo. E a terapia medicamentosa que o seu médico deve acompanhar, tá? E dentro desse processo, todos os sintomas começam a ser regredidos, involuídos, porque a glicose passa a ficar controlada novamente. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Aqui é um pouquinho sobre a diabetes, mas fiquem com Deus e até a próxima.